Shalom, minha gente, seja bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos mergulhar em uma das maiores discussões da teologia cristã: calvinismo ou arminianismo. Afinal de contas, quem está correto? Deus escolhe o homem ou o homem escolhe a Deus? Fique comigo até o final e descubra quais as principais diferenças entre essas duas visões teológicas. Calvinistas ou arminiano? Bom, esse debate teológico entre calvinistas e arminianos, ele tem início no século XVII, com os dois nomes centrais: João Calvino, que era um teólogo reformado, e Jacó Armínio, que era um professor holandês. Calvino enfatizava a soberania total do Senhor em relação à salvação. Já Armínio, por um outro lado, defendia que o ser humano tem a liberdade para aceitar ou rejeitar essa salvação. Esse debate ele continua vivo até os dias de hoje. E muitas vezes, talvez na sua igreja, você já tenha ouvido o seu pastor ou alguém falar que é calvinista ou que é arminiano e você não sabe qual é a diferença entre essas duas correntes teológicas. Para que você entenda isso, é muito importante levar em consideração alguns pontos ou talvez algumas diferenças entre calvinistas e arminiano. Primeiro ponto a ser levado em consideração é no que diz respeito à depravação total do ser humano. Ambos, tanto calvinistas quanto arminianos, eles acreditam na depravação total do ser humano. Isso quer dizer que tanto calvinistas quanto arminianos acreditam que o homem já nasce pecador. Porém, para os calvinistas, o ser humano ele está tão corrompido que ele não consegue escolher a Deus sem que Deus o regenere antes. Em contrapartida, para os arminianos, o homem está corrompido, mas a graça de Deus permite que ele responda ao chamado de Deus, dando a esse ser humano a opção de escolher ou não essa salvação. Outro ponto a ser levado em consideração, ou outra diferença entre calvinistas e arminiano, está no que diz respeito à visão da eleição. No que diz respeito à eleição, os calvinistas, eles defendem que Deus escolhe quem será salvo, sem depender de nada que o ser humano faça. Isso é chamado de eleição incondicional. Em outras palavras, Deus é quem determina quem será salvo e quem não será salvo desde a fundação do mundo, digamos assim. Já para os arminianos, a eleição acontece de forma diferente. Eles acreditam que Deus elege com base no que ele prevê, ou seja, ele salva quem ele sabe que irá crer. Há uma pequena diferença aqui. Ao passo que, para os calvinistas, Deus é quem já determinou quem será salvo e quem será condenado. Para os arminianos, Deus de fato prevê, ele sabe dessa informação, porém, aqueles que creem, eles serão salvos, dando ao homem essa opção de aceitar ou não essa salvação oferecida pelo Senhor. Outra questão muito importante e outra diferença entre os calvinistas e os arminianos é no que diz respeito à expiação. Calvino, ele defende que Jesus morreu apenas para os eleitos. Em outras palavras, que Cristo morreu na cruz apenas por aqueles que já estavam predestinados para ser salvos. E isso é chamado de expiação limitada. Em outras palavras, a expiação proporcionada por Cristo limita-se apenas àquelas pessoas que já tinham sido eleitas ou predestinadas para ser salvas. Já para os arminianos, Jesus morreu para todos, mas só é salvo aquele que crê em Jesus Cristo. E isso é chamado de expiação ilimitada. Em outras palavras,
O sacrifício de Cristo ali naquela cruz, ele foi feito por toda a humanidade. Porém, a salvação só será alcançada por aqueles que aceitarem ou por aqueles que crerem nessa expiação ou nesse sacrifício de Cristo. Outra questão que diferencia os calvinistas dos arminianos é no que diz respeito à graça. Nós aprendemos que a palavra graça significa favor imerecido. Para os calvinistas, a graça ela é irresistível. Em outras palavras, se Deus quiser salvar alguém, essa pessoa vai ser salva. Ela não tem opção. Para os arminianos, a graça ela é resistível. Em outras palavras, o ser humano ele pode rejeitar o chamado de Deus. Então, observe que há uma diferença entre o pensamento calvinista em relação ao pensamento arminiano. O calvinista defende a predestinação, já o arminiano defende o livre-arbítrio, o direito de escolha do ser humano. Outra questão muito importante a ser levada em consideração, e nós percebemos aí uma diferença entre calvinistas e arminiano, é no que diz respeito à perseverança dos santos. Os calvinistas, eles defendem que os salvos, eles nunca perdem a salvação. Se caem, é porque nunca foram salvos de verdade. Já para os arminianos, eles acreditam que é possível sim uma pessoa perder a salvação. Por exemplo, se ela se desviar da fé, se ela abandonar Cristo, para o arminiano, essa pessoa ela perdeu a sua salvação. Imagine dois quadros. Um mostra Deus estendendo a mão e puxando alguém para cima com firmeza. No outro, Deus estende a mão, mas espera que a pessoa segure voluntariamente. Ambos acreditam que Deus é essencial para a salvação. A diferença está em como essa salvação acontece. Para o calvinista, a visão é a do primeiro quadro. Deus estende a mão e ele puxa alguém com firmeza. Para o arminiano, Deus estende a mão, mas ele aguarda que alguém pegue, que alguém segure voluntariamente em sua mão para que ele possa trazê-lo, para que ele possa puxá-lo. Então, ambos acreditam na salvação. A diferença é como a salvação ela é manifestada para o calvinista e para o arminiano. O mais importante para você entender não é quem está certo ou quem está errado no que diz respeito ao calvinismo ou arminianismo, mas é você entender que tanto calvinistas como arminianos, eles amam a Deus, eles creem na Bíblia e eles creem no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa discussão, ela é profunda, mas ela não deve causar divisão na igreja entre calvinistas e arminiano. Eu aconselho que você ore, que você estude e que você busque com humildade compreender de forma ainda mais profunda a visão calvinista e a visão arminiana acerca da salvação. Se você curtiu esse vídeo, então deixa aí o seu like, se inscreva no canal e ative aí as notificações para você ficar por dentro de tudo, né? E nos próximos conteúdos nós iremos falar mais sobre teologia e sobre curiosidades bíblicas. E me conte aí dos comentários, você se identificou mais com os calvinistas ou com os arminianos? Será que você sabe definir qual linha teológica a igreja que você congrega faz parte? Se ela é uma igreja de ordem calvinista ou se ela é uma igreja de ordem arminiana? Se você consegue identificar, escreve aí nos comentários, ou se esse vídeo te ajudou a identificar, conta para nós também e lembra de compartilhar com o máximo de pessoas possíveis para que eles também sejam abençoados. Deus abençoe você e até o próximo vídeo em nome de Jesus.